Boa noite a todos, meu nome é Magno Federici Gomes, eu sou professor da PUC Minas, da Escola Superior Dom Helder Câmara, e hoje, no dia 1 de 2020, a temática da nossa web aula é Teoria Geral da Execução e os Princípios Executivos. Então, eu informo a todos os presentes que vocês estão sendo gravados, né, e que após o término dessa videoconferência, ela vai ser migrada ao YouTube para aqueles alunos que não puderam assisti-la, para que eles assistir a aula da mesma forma que os presentes. Então, dito isso, vamos continuar nossos trabalhos, né, e temos que, então, mudar o processo. Então, quando a gente fala de um outro processo, dentro do conceito de unidade da jurisdição, nós temos dois processos. Um é o processo de conhecimento, não é isso? Em que o juiz acerta o direito das partes, em que ele declara o abstrato da lei no caso concreto, então, ele utiliza, ele faz um papel de historiador em que ele resume a controvérsia das partes, ordenamento jurídico, e fala qual é a lei aplicável para aquele caso concreto. Então, ele otorga concretude à norma abstrata, né, a partir daqueles conceitos de norma e de abstração em Kelsen. Então, mas nós temos um outro processo que complementa o primeiro, chamado de processo de execução. E quando nós falamos de processo de execução, ele tem uma finalidade própria, só dele, né? E essa finalidade própria de acordo com o teórico, seria dar atuação à sanção. Mas a finalidade própria do processo de execução é satisfazer um direito constante em título executivo, e quando a gente fala de título executivo, seja ele judicial ou extrajudicial, não é isso? Independentemente da vontade. Então, esse independentemente da vontade do devedor vem de um dos grandes teóricos do processo de execução, que é o professor Francesco Carnelucci, que foi um italiano, que foi um dos grandes teóricos do processo de execução, né, e trouxe algumas teorias de execução que depois foram refutadas por outro grande teórico, o professor Henrico Túlio Liebmann, né? Então, quando a gente fala de Liebmann fala que é um processo que dá atuação à sanção jurídica. Então, ao falarmos desse processo de sanção jurídica, ele fala a partir daquelas teorias da sanção, né? Porque nós temos a preventiva, a sanção e a sanção restituitória. O que é a sanção restituitória? Por equivalente econômico ao descumprimento de uma obrigação de fazer, não fazer e entregar. Quando a gente fala de uma sanção positiva, é aquela que impõe um benefício à parte. Né? E quando nós falamos de uma sanção negativa ou punitiva, que seria o que de mais de fato nos interessa, a sanção negativa ou punitiva, aí sim, falando de processo de execução, que é o que nós vamos tratar aqui nessas aulas. Nessa aula de hoje e nas próximas aulas. Então, por exemplo, senhores, a sanção preventiva é aplicada na ação ou do cumprimento do comando abstrato da lei, a sanção sucessiva é aquela aplicada a posteriori. E dentro desse conceito de sanção sucessiva, nós verificamos a sanção negativa ou punitiva, né, seja no aspecto civil, seja no aspecto... E por que no aspecto... Porque se uma pessoa comete um ilícito, né, então vamos lá, vamos supor que ele mate alguém, artigo 121 do Código Penal, né, nós temos uma pena. Então nós temos primeiro aquele principal e nós temos aquele tipo secundário que traz a pena, né? E lá vem com a sanção. Então, ao falarmos de uma pessoa que foi condenada por um homicídio culposo ou um homicídio doloso, não importa, não vem ao caso, e o juiz na sentença aplica e o condena ao cumprimento de um tipo penal, que é um dever de abstenção,
necessariamente ele vai ter que cumprir aquela sanção jurídica que foi determinada na sentença, após aqueles critérios de dosificação, né? E quando ele é preso, então ele se torna recluso, nós estamos falando que ele está cumprindo uma sanção punitiva ou negativa, tá claro? E essa sanção punitiva ou negativa na esfera penal e de execução de pena. E a execução de pena, se não me falha a memória, ela está prevista em 1210, né, Lei de Execução Penal, tá? Mas a pena criminal tem a mesma natureza da sanção jurídica aplicada no civil. E aí, quando falamos, por exemplo, no caso de uma ação de indenização civil, né, ou mesmo uma ação de cobrança, que é a ação que eu gosto de trabalhar com vocês, se o juiz, na sentença, que vai ser uma sentença condenatória, aplica o abstrato da lei concreto, e além de aplicar esse abstrato da lei ao caso concreto, fala quanto que o réu tem que pagar, seja 100 mil, seja 200 mil, seja R$1 milhão, ele está aplicando, né, o abstrato da lei no caso concreto, e ele está estipulando a sanção sucessiva negativa civil. E quando ele aplica essa sanção sucessiva negativa civil, ele, num patamar de tem que pagar os 100 mil, né, e se ele não pagar esses 100 mil, vai ter as sanções, outras sanções legais derivadas do descumprimento da sua obrigação. Então, nós estamos falando aqui de processo de execução, né? E como é que eu faço para receber esses 100 mil? Por meio da execução, né? E aí, utilizando o conceito de Cândido Rangel Dinamarco, seria o que nós chamamos de execução forçada. Por que a execução é forçada? Porque ela se faz à vontade do devedor. Então, se realizar independentemente da vontade do devedor, lá previsto na teoria executiva de Carneiro, viu esse livro, se não me falha a memória, em 1929, que chama Lezioni de processo de execuzione, né? Então, as lições do processo de execução, que são, se não me falha a memória, 5 volumes, escritos ao redor de 1929, dessa ideia que o processo de execução tramitando. E quando eu falo de unidade da jurisdição para vocês, que eu comecei a exposição, nós estamos falando de outro teórico que se chama Culturi, que era um uruguaio, e uruguaio que demonstrava que o fato de declarar o direito e não poder satisfazê-lo é a mesma coisa que tornar ilusórios os fins da jurisdição. E o fato de executar algum título sem prévio conhecimento, sem prévio acertamento, isso pode ser considerado arbitrariedade, né? Então, essas são as palavras de Duarte Culturi, quando ele fundamenta o que ele chama de unidade da jurisdição. Quando ele trouxe esse conceito, né, de unidade da jurisdição, nós tínhamos um terceiro processo, que hoje em dia não é mais um processo, apesar de ainda existir a autonomia, que era um antigo processo, né? Então, quando a gente fala do antigo processo cautelar, do processo cautelar, nós temos necessariamente, gente, uma substituição desse antigo processo pelo Instituto do CPC de 2015, Instituto do CPC de 2015, denominado tutela provisória de urgência. Se quiserem se aprofundar na tutela provisória de urgência, hoje eu lancei um vídeo lá no YouTube sobre tutela provisória. E eu já falei das generalidades da tutela provisória, falei ainda da tutela provisória cautelar e antecedente, e hoje eu falei da tutela provisória de urgência, antecipatória e antecedente. E ainda demonstrei os requisitos da estabilização da tutela provisória antecipatória, da antecipação da tutela. Não é algo caso você estudar. E aí o nosso autor, que está em tema aqui,
Eduardo Cultura, ele falava claramente isso, senhores, que, então, o juiz tem que ter o poder de declarar no processo de conhecimento, ele tem que ter o poder de executar o direito que ele declara previamente, e ele tem que ter o poder para acautelar o direito, sob pena de violação daquele princípio da jurisdição que nós chamamos de amplo e restrito acesso à jurisdição, porque nenhum tipo de ameaça de lesão pode ser afastada da apreciação do Poder Judiciário. A princípio é mais ou menos isso. Mas quando nós voltamos na ideia de processo de execução forçada, nós temos que falar que nós temos modalidades de execução. E essas modalidades de execução, elas são variáveis conforme a natureza do título executivo, né, a natureza da devida. Então, esses são os dois elementos constitutivos que definem qual a natureza, ou qual a modalidade procedimental de execução que será utilizada para satisfazer aquela obrigação constante no título executivo. Nós falamos para vocês que a regra geral, né, nem é regra, nós temos alguns títulos executivos denominados de títulos executivos judiciais. Ao falarmos desses títulos executivos judiciais, eles estão expressamente previstos no artigo 515 do CPC de 2015. Deixa eu ver se eu consigo puxar ele aqui para vocês. Deixa eu ver. Eu ainda não abri o código, mas eu vou abrir enquanto isso, que é a Lei 3.105. E ao falarmos de título executivo, é aquele título executivo que ele é formado com a participação de um juiz. Então, não é apenas o juiz, nós temos os juízes e os árbitros. E ao falar desse título executivo judicial previsto no artigo 515, fica fácil identificar o que são juízes, né? Aquele que exerce a jurisdição é aquele que foi aprovado no concurso público de títulos e documentos, que tomou posse e foi investido público, né? Então, dura, né? Mas o que seria um assemelhado ao juiz? O assemelhado ao juiz é o árbitro, em aplicação da lei de arbitragem. Então, quando a gente fala do árbitro, em aplicação da lei de arbitragem, vocês têm que saber que, desde a aprovação da lei 9.307 de 96, que é a lei de arbitragem, a sentença arbitral é título executivo judicial, e ela não tá claro? Então, quando a gente fala aqui de sentença expressamente no artigo 515, inciso 7, né, e nada se fala de homologação judicial, porque já é título por si só. Mas a regra geral é aquelas decisões proferidas em processo civil que reconhecem a exigibilidade e obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa. Falamos ainda da decisão que homologa acordo, né? Não é isso, gente? Que pode ser uma judicial por meio de renúncia, né? Ou desistência, ou reconhecimento da procedência do pedido. E nós temos ainda aqui a homologação de eventual autocomposição. Mas isso depois eu falo para vocês, tá? Eu vou ter outra oportunidade, eu só estou demonstrando. Agora, o procedimento aplicável para satisfazer ou realizar, vamos falar de realizar, títulos executivos judiciais, chamado e denominado de cumprimento de sentença, tá? Esse cumprimento de sentença será definitivo, quando amparado em título executivo judicial transitado em julgado, não é isso? E ele pode ser ainda o que nós chamamos de cumprimento provisório da decisão. E isso é a temática da aula de segunda-feira que vem. A segunda-feira que vem, que eu vou falar
tanto de liquidação de sentença quanto de cumprimento provisório das decisões. Então, vocês têm que saber que se o título executivo é judicial, cabe cumprimento de sentença. Se o título executivo é extrajudicial, vem a pergunta, os executivos extrajudiciais são aqueles formados sem a participação de um juiz. Previsto, se não me falha a memória, no artigo 784 do CPC de 2015. E nesse artigo 784 do CPC de 2015, nós temos uma lista grande de títulos executivos extrajudiciais, né? Uma lista grande mesmo, né? Um artigo grande, né? E essa norma, que é a norma do artigo 784 do CPC, ele prevê sem a participação de um juiz, são considerados títulos extrajudiciais e autorizam de imediato o ajuizamento da execução. Só que aí, obviamente, não vai ser por vai ser por outro procedimento. Vai ser por outro procedimento. Né? Então, o que nós temos? Para satisfazer títulos executivos extrajudiciais, que são aqueles formados sem participação, nós temos o que nós chamamos de execução autônoma. E o que é uma ação de execução autônoma? É aquela que se origina pela petição inicial, que é a petição. Então, vamos lá. Abrindo aqui no artigo 784, que vocês estão com ele aberto aqui, pelo menos aqui. São títulos executivos extrajudiciais. Aqueles que o legislador de processo fala que são. Quem tem competência para legislar em matéria de processo? Ativa da União. Então, se o Congresso Nacional definir por lei federal que um documento é título executivo ou extrajudicial, ele se torna título executivo extrajudicial. E eu posso dar como exemplo o contrato de honorários advocatícios assinado entre o advogado e seu cliente. Esse documento é necessariamente título executivo extrajudicial. Tá? E aí, o que nós temos? Por quê? Porque ele é formado sem a participação de um juiz. Letra de câmbio, que vocês estudaram. Nota promissória, título cambiário, né? Como título cambiariforme, debenture, né? Que é título cambiariforme, e cheque, que é título cambiariforme. Os títulos de crédito são títulos executivos porque o legislador instrumental assim quis. Então, letra de câmbio e nota promissória são títulos cambiários, propriamente ditos. E os cambiariformes são aqueles que são assemelhados aos títulos cambiários. E aí nós temos, então, cabe execução? Cabe. Então, quando eles falam na doutrina de direito empresarial, fala assim, paga esse cheque logo, senão eu vou mandar para o pau. O que manda? É primeiro protestar, né, para interromper a prescrição. Então, você pode protestar no cartório de títulos e protestos, né, o cartório de protestos, para que as pessoas saibam inequivocamente que um devedor deve aquela dívida e nesse devedor no cadastro de inadimplência. Né? Segundo motivo, depois que você protestou o título, você vai contratar um advogado, se não for suficiente o protesto, e a execução autônoma. E essa execução autônoma vai ser ajuizada perante a vara competente para ela, que é uma vara civil. Em Belo Horizonte, nós temos 2 varas específicas para processar execuções de título extrajudiciais. Né? Então, não vou falar aqui o número delas, não vem ao caso. Essas 2 varas, então, elas só conhecem em processos executivos extrajudiciais. E a mesma coisa acontece na comarca de São Paulo, que tem varas específicas para processar de títulos extrajudiciais. Mas, além dos títulos de crédito, nós temos também as escrituras públicas ou outros documentos públicos assinados pelo devedor, documento particular assinado pelo devedor e 2 testemunhas, então isso é muito importante. Aquelas 2 assinaturas que você colhe num contrato em que o devedor assina, que a gente chama de testemunhas instrumentais, elas estão
a comparecer em juízo e falar que houve assinatura daquele contrato. Não, elas se prestam a otorgar força àquele contrato. Então, é muito importante que tenha assinatura das duas testemunhas. Aí, se tiver 3, ótimo. Se tiver uma, melou. Deixou de ser título executivo extrajudicial. Tá certo, senhores? Então, os requisitos da força executiva, o próprio artigo 784. E aí, eu peço a vocês a leitura deles, tá? E depois a gente tenta voltar nesses tópicos para a gente tentar aprofundar um pouco mais sobre os títulos executivos. Artigos, tem parágrafos importantes aqui no artigo 784, porque se o título estrangeiro é extrajudicial, ele pode ser executado no Brasil sem juiz de exequatur, ou seja, sem recepção pelo STJ. E o Brasil como local de título executivo no local de origem e aqui também no Brasil. Então, não precisa de recepção do título executivo extrajudicial. Quando a gente fala de título executivo judicial estrangeiro, ou seja, uma sentença proferida nos Estados Unidos, essa sentença nos Estados Unidos ela só vai valer depois que o STJ a recepcionar, né, outorgando juiz de exequatur. E aí eu só posso executar por cumprimento depois que tiver recepcionada pelo STJ. Então, nós temos 2 procedimentos bases, né? O cumprimento de sentença, que tem especificidades, porque o réu já foi citado no processo de conhecimento, né? Entre outras especificidades. E nós temos também o quê? As execuções autônomas, em que vai ter que ser ajuizada uma petição inicial com o título executivo original, tá claro? Com os elementos do artigo 319, no que for aplicável, mais os elementos do artigo 798, 799 do Código de Processo Civil, que trazem especificidades da execução autônoma. Então, é distribuída no fórum, né, ou registrada perante a vara única, e aí ela vai processar como se fosse um processo em primeiro grau de jurisdição. E essa é a regra. Tá claro, gente? E aí, nesse procedimento, o executado vai ser citado ao pagamento no prazo de 30 dias, os efeitos da penhora executiva dentro do processo. Tá bom? Enquanto que, no cumprimento de sentença, você intima o executado para pagamento. E se ele não efetuar esse pagamento, aí vai acontecer. Aí vai incidir multa coercitiva de 10%, mais honorário de 10%, e aí sim vai iniciar a execução forçada, né, com a penhora dos bens do devedor. Então, o que eu estou mostrando aqui para vocês? Eu estou mostrando que a regra geral é que no processo de execução existe uma premissa aplicável a toda execução, que eles falam de nulla executio sine titulo. Então, o título executivo o requisito formal do processo de execução, porque sempre tem que ter título executivo. Tá bom, gente? Agora, eu mostro para vocês o seguinte, que é um processo de sanção, não é um processo que passa a mão na cabeça do devedor. Se você está devendo dinheiro, ela está com substância executivo, esse título executivo já autoriza o ajuizamento. Tá? Então, muito cuidado, muito cuidado. E é possível ainda a negativação do devedor perante cartórios, né, de protestos e também perante a SPC, Serasa e assim por diante. Né? Seja porque a execução é de título extrajudicial, então tem alguns requisitos que eu vou mostrar para vocês em momento próximo, quando a execução judicial, porque o juiz pode determinar, né, o próprio sentença perante os órgãos restritivos de crédito. Então, dito isso, senhores, para vocês aqui, de plano, né, que é um processo gravíssimo, gravíssimo, em cumprimento de sentença, tá? Em cumprimento de sentença, nós temos uma linha das hipóteses de
defesa à execução, não é isso? A defesa à execução se dá por impugnação ao cumprimento de sentença, não é isso? Impugnação ao cumprimento de sentença. E então ela tem matéria de defesa limitada. E tem essa defesa limitada no cumprimento de sentença. Pelo seguinte, tá? Porque já teve um processo de conhecimento prévio, com ampla defesa, contraditório, direito a um advogado, todas as garantias processuais, todos os princípios processuais, todos os princípios da jurisdição inerentes a ele. Então, nós estamos falando de uma decisão que já foi proferida, né, segundo o devido processo legal. E esse devido processo legal envolve claramente, né, uma restrição de hipótese de cumprimento de sentença. Por outro lado, em execução autônoma, não existe limitação de defesa, mas o devedor tem que promover uma ação contra o título ou contra o processo de execução. E essa ação que ele promove contra o título executivo ou contra o processo de execução é embargos à execução, também chamado pela doutrina ou embargos de devedor. Então, seria mais ou menos isso, a sistemática. Quando eu tenho extrajudicial, eu ajuizo porque não teve prévio conhecimento. Então, o devedor, a única forma de defender do processo de execução é por meio de ajuizamento de outro processo contra o título executivo ou contra a execução como um todo. Então, quando ele impugna o título executivo, a doutrina clássica chama esses embargos de devedor. Quando ele impugna questões processuais, né, constantes no processo de execução, aí chama-se de embargos à execução. Senhores, na conferência, eu peço que tenham as dúvidas na videoconferência, que após a gravação eu vou responder dúvidas tranquilamente, tá? No momento, nós vamos priorizar o conteúdo para que a gente possa desenvolver. Tá bom, senhores? E aí, o que nós temos? Seguindo os trabalhos. Eu já antecipei para vocês que nós temos pressupostos para o processo de execução. Esse pressuposto de execução são considerados como os dois. Primeiro, são genéricos ou gerais para o processo de execução, que são os mesmos que são os mesmos dos processos de conhecimento. E por que são os mesmos do processo de conhecimento, gente? Por uma questão muito simples, tá? Condições de ação se aplica para processo de execução, os processuais se aplica para processo de execução, né? Capacidade todos os pressupostos do processo de conhecimento são os mesmos do processo de execução. E vocês têm que saber que, subsidiariamente ao processo de execução, as regras do processo de conhecimento. Então, existe uma aplicação subsidiária do processo de conhecimento no de execução. O que significa isso? Se tiver uma norma específica de execução, é aplicável e não há dúvida quanto a isso. Agora, se faltar norma, senhores, processo de execução, aí você utiliza as regras do processo de conhecimento, senhores. E essa previsão é expressa no artigo 771, parágrafo único. Né? E o 771, parágrafo é claramente isso. Né? O artigo 771 é o artigo de teoria geral da execução.
Esse livro regula o procedimento de execução fundado em título extrajudicial e suas disposições aplicam-se aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos dos atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Tá. Parágrafo único. Aplicam-se subsidiariamente à execução disposições especial. O que é o livro? Processo de conhecimento pelo procedimento comum. As regras se aplicam. Então, condições de ação, pressupostos processuais, todos os elementos, inclusive a possibilidade de reconhecimento de benefício. Então, são regras gerais do processo de execução. E aí nós temos ainda o quê? Os pressupostos específicos do processo de execução. E um deles eu já indiquei, que são aqueles requisitos de execução. Nós estamos falando de um processo grave que envolve patrimonial do devedor, e por envolver agressão patrimonial do devedor, além dos requisitos do processo de conhecimento, ele tem outros requisitos previstos em lei. E esses requisitos são dois. O primeiro é o que nós chamamos de requisito formal, não é isso? E o requisito formal é a existência do título executivo, não é isso? Com obrigação líquida, certa e exigível, consubstanciado no artigo 783 do CPC de 2015, que fala exatamente isso. Então, basta eu ter o título. Eu tenho que ter ainda uma obrigação líquida, certa e exigível. O que é uma obrigação certa? Que não exista dúvida ou controvérsia sobre a obrigação constante no título. O que é obrigação líquida? A determinação da ou do valor da obrigação. O que significa na prática quantum debeatur? O que é exigibilidade? Que o título não esteja pendente de condição ou de termo. Então, nós temos na prática uma obrigação vencida. E aí eu falo para vocês, se o título executivo é extrajudicial, e para ele falta algum desses atributos, ele perdeu a força executiva, você tem que ajuizar o processo de fazer. Agora, muita atenção. Se o executivo é judicial e ele não tem liquidez, senhores, não tem liquidez, e por que eu estou falando para vocês liquidez? Porque a regra é que o pedido tem que ser certo e determinado na petição inicial. Agora, em alguns casos previstos na lei processual, é admissível formular pedido certo e genérico, que é o pedido ilíquido. E aí o juiz pode proferir uma decisão ilíquida. Uma vez decisão, porque ela não tem a natureza da obrigação ou valor dessa obrigação, aí antes de promover o cumprimento de sentença dessa decisão, você tem que promover o que nós chamamos de ação de sentença. E isso é temática da aula que vem. Tá claro, senhores? Isso é temática da aula que vem. Então, quando a gente fala no artigo 783, que eu vou até transcrever ele para vocês, lá fala claramente que é nula execúcio, só que além eu tenho que ter a obrigação líquida certa e exigível. Primeiro passo. Outro elemento que eu posso mostrar para vocês, que tem um artigo expresso no Código, que vai falar que é referimento inicial caso não tenha título executivo. Então, que é o artigo 803. E no artigo 803 ele fala dos casos em que a execução é nula por si só. Então, um dos casos do artigo 803 é a inexistência de título. Então, a execução, se o título extrajudicial não corresponder à obrigação certa, líquida e exigível. Se o executado não for regularmente citado, antes de verificação de condição ocorrer o termo. E esse inciso 3 aqui tem tudo a ver, mas tudo a ver, com o segundo requisito do processo de execução. Agora, eu falo para vocês claramente que vencida para título executivo judicial ou trânsito em julgado da decisão,
ou o recebimento de recurso não dotado de efeito suspensivo. Não dotado de efeito suspensivo. Isso aqui é básico. Tá? Agora, quando a gente fala de título executivo extrajudicial, esse título executivo extrajudicial, ele sempre fomenta a execução definitiva de plano, né? Apesar de que, na regra do Código, a Lei 11.382 de 2006, havia uma execução provisória de título executivo extrajudicial. Hoje em dia a doutrina não vem mais discutindo isso, mas a gente que poderia estar configurada novamente. Mas, prestem muita atenção. Então, quando eu estou te falando de vencimento da dívida, a gente entra com o segundo requisito, que é o 2.2, que é o requisito prático. E o que é o requisito? Né? É a exigibilidade da dívida, obrigação. Né? Então, quando a gente fala de exigibilidade, essa terminologia era utilizada no Código de 73, que era o Código de Alfredo Buzaide, né, e que foi alterada na redação atual pelo novo Código de Processo Civil, e ela foi substituída por outra que, para meu entender, não é nada, né, porque essa a dívida aqui, que nem eu estou falando para vocês, é a previsão do 15, e antigamente a gente chamava de inadimplemento, que era o inadimplemento no Código de Buzaide. Então, a exigibilidade vai estar prevista nesses artigos aqui, que é o 786 e seguintes, do CPC, e no artigo 786 e seguintes do CPC, nós estamos falando que a execução só pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação líquida certa e exigível com substância. Atenção, se para apurar o valor da condenação do débito for necessário apenas cálculo matemático, o credor já apresenta esse cálculo na petição inicial. E eu vou falar isso para vocês, nós chamamos de liquidação por cálculo, que não é modalidade de liquidação de sentença. Tá? Agora, se o devedor não satisfaz sua obrigação mediante contraprestação, este deverá provar que adimpliu ao requerer a sua execução. O artigo 783, né, chamamos na doutrina de direito civil, do CPC, exceptio non adimplenti contratos. Não é isso? Exceção do contrato não cumprido. Em alguns casos, o credor, o exequente, só pode pedir a satisfação da obrigação da outra parte depois que ele cumpre a dele. Como, por exemplo, num contrato de prestação de serviços advocatícios, o advogado só pode ter honorários labore depois que ele provar que ele cumpriu a de serviços advocatícios, que era ou ajuizar uma ação de cobrança, ou fazer uma defesa numa ação reclamatória trabalhista, e assim. Então, ele vai cobrar do devedor, né, desde que, muitíssima atenção, desde que ele tenha cumprido a parte dele. Isso é a exceção do contrato não cumprido. E aí, o que nós temos? Né, o artigo 7 ainda fala de outra exigibilidade, né, que o credor não pode iniciar a execução se o devedor cumprir a obrigação, mas poderá recusar o recebimento de prestação se ela não corresponder ao direito estabelecidos no título executivo, caso em que poderá requerer a execução forçada. Cuidado! Se por acaso o devedor quer fazer um pagamento parcial de uma dívida, tem que aceitar, senhores, tem que aceitar esse pagamento parcial. Agora, o que não é possível, se o devedor tem 10 sacas de café e ele quer entregar 50 de feijão, isso não, porque aí a obrigação é diversa. Então, é isso que está sendo explicitado no artigo 788. Porque se ele recebe um valor parcial, isso por si só não retira a execuibilidade do título. Por quê? Porque o parágrafo único fala que a necessidade de simples operações matemáticas para apurar o crédito do exequendo não tira a liquidez da obrigação. Então, por isso, é um momento em que, eu quero pagar uma parte, eu aceito essa parte. Depois, se for o caso, eu executo a parte remanescente.
É muito comum, inclusive, em notas promissórias, quitações, né, no verso da cártula. E essas quitações parciais são supostamente pagamentos parciais. Né? E isso demonstra, então, a inaplicabilidade nesse caso do artigo 788 do CPC. Então, para vocês que o CPC de 1973, né, chamado inadimplemento. E aí existia uma diferença prática, doutrinária, perdão, e o que era exigibilidade e o que era inadimplemento. E a exigibilidade era o vencimento da dívida, e o inadimplemento era o descumprimento da dívida. Vocês estão acompanhando? Então, mas a exigibilidade ela ocorria antes do inadimplemento. Né? Então, se a promissória que venceu dia 1º de maio de 2020, essa nota promissória está vencida. Né? Então, venceu dia 1º, nós estamos no dia 11, então ela está vencida. Então, ela se torna exigível. O fato dela estar inadimplida envolve a omissão do devedor de efetuar o pagamento. Tá claro, gente? E aí eu volto a falar para vocês. Né? Um mero vencimento do título executivo extrajudicial automaticamente acarreta a exigibilidade. Enquanto que, se o título executivo é judicial, ele só se considera exigível após o trânsito em julgado da decisão ou o recebimento de recurso não dotado de efeito. Se o recurso só tem efeito devolutivo, significa que torna-se exigível. E é por isso que a gente chama de requisito prático. Por que é um requisito prático? Né? Porque existe presunção. Vocês já devem ter ouvido falar em direito às obrigações que quem paga mal paga 2 vezes. Não é isso? Ótimo, perfeito. E como é que você prova o pagamento? Com recibo de quitação. Então, na hora que você paga uma quantia, você tem quitação ou tem essa quantia numa conta. E aí você tem que guardar aquele pelo período de prescrição da dívida. Essa é a orientação básica de senso comum. Né? E por que isso? Porque o pagamento ele é presumido, e ele é presumido a favor do credor. Tá? E por que ele é presumido a favor do credor? Porque o credor não tem como produzir prova de fato negativo, senhores. Tá? Se o credor chega com uma nota promissória de 100 mil primeiro dos 5 e ela não foi paga, como é que ele prova que o credor não pagou a dívida? Ele não tem como fazer isso. Por outro lado, o devedor consegue comprovar. Né? Por quê? O devedor terá que produzir a prova do fato positivo. E qual que é o fato positivo? O efetivo pagamento. Um recibo de quitação, isso é prova de fato positivo. Se eu tenho recibo de quitação, tá? Eu paguei mal. E na hora que eu paguei mal, o credor vai poder me executar. Se tiver um aspecto de antinomia, autonomia ou de um princípio categórico de Kant que fale, não, eu já recebi essa dívida, eu não vou executar 2 vezes. Mas tem muito credor que executa 2 vezes uma dívida só porque o devedor pagou mal. Então, quem paga mal, paga 2 vezes. Vocês entenderam isso, senhores? É muito comum que os bancos, as seguradoras, depois de uma condenação procedida em juízo, de pagamento mediante depósito judicial. Porque esse depósito judicial vai ser comprovado dentro de um processo, e uma vez comprovado dentro do processo, ele vai ter o recibo de quitação pela mera apresentação da guia de depósito judicial, da guia de depósitos, né? Chama depósitos, que é no estado de Minas Gerais, que emite as guias judiciais depósitos.
Então, é muito comum, tá, para pessoas jurídicas em geral que objetivam o pagamento. Deu para entender isso, senhores? Então, eu só pago mediante dia de depósito, porque assim eu tenho como comprovar o pagamento. Agora, por transferência para conta também é possível, mas nada mais é do que uma cautela a mais do devedor que está querendo se eximir daquela, tá bom? Tudo isso, senhores, agora, uma vez apresentado os requisitos e os requisitos específicos do processo de execução, que é o requisito formal e o requisito prático, que eu mostrei aqui para vocês na aula de hoje, vou entrar hoje agora nos princípios da execução. Quando a gente fala dos princípios executivos, esses princípios foram criados há anos atrás, né, mais ao redor de mais ou menos 1950, por um doutrinador de processo civil, que se chamava Alcides Lima, né, e esses princípios foram posteriormente reproduzidos do professor Humberto Teodoro Júnior, né, e esses princípios envolvem a interpretação sobre a teoria geral. Eles são extremamente importantes, e por isso nós vamos fazer uma análise desses princípios. O primeiro princípio é chamado de princípio da realidade da execução. Então, quando a gente fala da realidade da execução, se eu tivesse que ditar para vocês, eu ia falar assim, que a execução atinge ao patrimônio do devedor. Ao patrimônio, senhores. E por que ao patrimônio? Tá? Porque a execução é real, e o real vem de res. Res vem de coisa. Tá bom, senhores? E nós já substituímos há anos atrás a ideia de que o devedor respondia com o próprio corpo pela sua dívida. Isso foi na época da lei, né? E se a gente lembra lá no direito romano, nós temos então que a regra geral é que não existem prisões civis por dívida. Então não é o corpo do devedor que vai responder pela dívida, mas sim o seu patrimônio. Daí vem a realidade da execução. É claro que nós temos uma exceção no ordenamento jurídico brasileiro, e é a prisão civil do imperdoável familiares. Essa prisão civil ela está expressamente prevista na Constituição, está prevista ainda no Pacto de San José da Costa Rica, no Pacto de San José da Costa Rica, né? E ainda nós temos o seguinte, nós temos que o Supremo Tribunal Federal, após a edição da súmula 25 do STF, entendeu por bem que não cabe prisão civil de depositário infiel, independente de depósito. Então, eu mostro para vocês que o princípio da realidade da execução ele se extrai do próprio artigo 921 do Código de Processo Civil, que prevê que, se não houverem bens passíveis de penhora do devedor, a execução é fixa, né? E é uma das hipóteses no inciso 3 do artigo 921, o que a gente chama de vicissitude do processo de execução. Tá? Então, essa é uma das dificuldades do processo de execução. Nós temos uma população carente muito grande aqui no Brasil, e a partir dessa carência socioeconômica, é muito difícil das pessoas terem bens passíveis de penhora em seu próprio nome, né? Mas tá, isso aí é para outros. Dito isso, o segundo princípio é o que nós chamamos do princípio da satisfação do direito do credor. E quando nós falamos do princípio da satisfação, nós sabemos o seguinte, tá? Que o patrimônio do devedor ele é atingido parcialmente, dentro dos limites do crédito exequendo. Tá claro, gente? Então, quando a gente fala de crédito exequendo, nós estamos falando da dívida mais acessória. A acessória seria a correção monetária, juros, custas e patícios. Tá bom, senhores?
Então, vamos lá, vamos imaginar que o valor da dívida é 50 mil e o devedor tem 2 imóveis, né? Então, a pergunta é, nós vamos penhorar os 2 imóveis de 100 mil reais ou um só bastaria para a satisfação da dívida? Um só basta, tá claro, senhores? Mas esse princípio da satisfação do direito do credor é um princípio inerente a execuções singulares. E o que são execuções singulares? Aquelas cujos credores são certos e determinados no momento do ajuizamento da ação. E esse princípio não são execuções coletivas. O que é um exemplo de execução coletiva? Falência, né? Falência, a execução por quantia certa contra devedor insolvente, que a gente chama de concurso de credores. Nesses casos, a gente sabe que o passivo é maior do que o ativo, e aí o juiz estabelece uma execução em que é o quê? Uma habilitação de crédito incidente dentro desse processo. E aí todos os credores serão convocados aos seus créditos, né, porque eles já sabem que o valor da dívida é maior do que o valor do patrimônio do devedor. Então, nesse caso de execução coletiva, ou seja, em execução coletiva, ocorre uma arrecadação do patrimônio integral do devedor. Então, esse princípio não se aplica para a execução coletiva. Relembro, o que é execução coletiva? Falência. O que mais? Concurso de credores. Concurso de credores é o mesmo que execução por quantia certa contra devedor insolvente, cujas normas estão previstas de 1970, que não foi revogado nesta de execução coletiva contra o devedor não empresário. A falência é para o devedor empresário. Os devedores é para o devedor civil. E esse é o segundo princípio, né? Eu falo para vocês que ele está expressamente previsto. Expressa não, ele está implicitamente previsto no artigo 831 do CPC de 2015, tá claro, senhores? Tá? Porque esses princípios, eles não estão na norma processual, eles estão implícitos na norma. Além disso, nós temos mais um princípio interessante, que a gente chama de princípio da utilidade ao credor, tá certo? E quando nós falamos do princípio da utilidade ao credor, nós estamos falando o seguinte, que a execução não se presta como instrumento de castigo ao devedor, devendo ser útil ao exequente. É uma previsão implícita também, 836 do Código de Processo Civil de 2000, tá? Não está expressamente previsto, mas se determina expressamente nesse artigo de que, se a gente penhorar forem que não são suficientes, nem sequer para o pagamento das custas do processo, o juiz tem que levantar a penhora e intimar o exequente para indicar novos bens passíveis de penhora. Isso é o que acontece quando, no Bacenjude, né, a gente bloqueio de uma quantia de 20, 30, 50 reais, em alguns casos 100 reais. Aí o juiz vê aquele valor e ele fala, determina o desbloqueio e intime seu exequente para indicar novos bens passíveis de penhora. Então, é muito acontecer. Né? E nós temos ainda o quê? A possibilidade, senhores, a possibilidade de um novo princípio, que é o princípio que talvez as pessoas entendam como o princípio maior na execução, mas que, a meu entender, não é, que é o princípio da economicidade, também chamado de princípio da onerosidade. E segundo o princípio da economicidade ou da menor onerosidade, né, quando por vários meios a execução puder ser procedida, ela se fará pelo meio menos gravoso ao devedor. Então, esse é o artigo 5 do CPC de 2015, tá claro? Esse é o princípio executivo
expresso no texto do CPC, tá claro, gente? E, por isso, alguns doutrinadores entendem que ele deve sobrepujar os demais princípios. A meu entender, em hipótese alguma, o princípio da menor onerosidade ele deve coexistir com o princípio da satisfação do direito credor. Então, se você chegar e falar que a menor onerosidade fica sempre irrestritivamente, nós vamos falar que qualquer modalidade de defesa dentro do processo de execução vai obstar de execução. E não é assim que tem que ser feito. Tá? A gente fala que, dentro do processo de execução, esse princípio se aplica-se para atos executivos. E o exemplo clássico da doutrina é que, quando o devedor tem um de passeio, um de trabalho, e ele já garantiria o pagamento da dívida, o juiz vai determinar a penhora do carro de passeio, né? Porque o carro de trabalho vai para ganhar a sua subsistência. Então, é por isso que eu estou te falando. Eu já vi casos em que esse princípio da menor onerosidade ou economicidade foi aplicado a procedimentos. Isso é uma jurisprudência. A regra é que a escolha do procedimento pertence ao exequente, ou seja, se o exequente quer pedir a prisão civil do devedor de alimentos ou quer pedir a penhora, é ele que vai escolher. Tem a atribuição de mudar o procedimento executivo de prisão para penhora sem requerimento expresso do exequente. Tá? Esse é o meu posicionamento pessoal. Apesar de alguma jurisprudência que, aplicando o princípio da dignidade da pessoa humana, entende que se o executado de penhora seria possível a versão. Agora, eu particularmente, eu não concordo, né, salvo se os bens forem suficientes para a integralidade da dívida, tá claro? Mas mesmo assim, eu sou contra esse posicionamento, porque a escolha de procedimento pertence ao exequente e ela deve ser formulada na petição inicial de execução. Dito isso, vamos para o quinto princípio, porque nosso tempo já está, que é o princípio da epicidade, né, que determina que a execução deve satisfazer a obrigação in natura do título executivo. Então, vocês podem verificar que esse princípio, né, ele está previsto já implicitamente no artigo 788 do CPC, de 2015, né, que prevê a hipótese de recusa de prestação daquela constante no título executivo, e ela está ainda no artigo 809, né, do Código de Processo Civil, quando ela fala de tutelas específicas da obrigação, fazer, não fazer e entregar. Então, a regra geral é o juiz efetivar a obrigação de fazer, não fazer ou entregar. E essa é a regra, tá claro? E para isso ele pode aplicar as trens, que são multas diárias, descumprimento, obrigação de fazer, não fazer ou entregar. E a ONU, mediante sanções coercitivas, né, ele vai impondo sanções coercitivas para que o devedor se convença de cumprir a obrigação. Tá? E é essa a regra que já vai impor essas sanções, porque nós temos sanções punitivas e sanções coercitivas. Aqui a pretensão seria a sanção coercitiva, multa, para convencer o devedor a cumprir voluntariamente sua obrigação. Se ele não fizer isso, aí não tem outra alternativa. E a última alternativa é o que nós chamamos de sanção restituitória, que eu mencionei hoje para vocês, que é o equivalente pecuniário, obrigação de fazer, não fazer ou entregar. Então, nós estamos falando aqui claramente o seguinte,
Se eu contrato um cantor famoso para cantar e ele fala que não vai cumprir, eu vou tentar fazer com que ele vá. E eu vou ajuizar uma execução de obrigação de fazer, e o juiz vai fixar a multa até que ele se convença de cantar no meu aniversário. Se nem com a multa ele for, tá? Aí o juiz de sanção restituitória. A sanção restituitória vai mandar devolver as quantias por aquele show, né, isso, no meu aniversário. Atenção, senhores, não é indenização. Então, além da sanção restituitória, eu vou ter direito também a receber uma indenização, né, pelos danos materiais que eventualmente eu tenho, os danos morais que eventualmente eu tenho, porque aquele cantor não foi cantar na minha festa de aniversário. Dito isso, esse seria o princípio da especificidade. Temos outro princípio, né, e o princípio que seria o de número 6, que é o princípio do trâmite às expensas do devedor. E o que é o princípio do trâmite às expensas do devedor? Em regra geral, quem paga as custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência é o executivo, e essa é a regra geral. O único caso, não o único, mas os únicos casos em que as custas e honorários são imputados ao exequente é quando ocorre a extinção do processo de execução na forma do artigo 485 do CPC. Então, quando o exequente abandona a causa, quando é inicial, quando ele desiste da petição de execução, desiste da execução, então, a exceção é o exequente pagar nesses casos aqui. Mas eu posso falar para vocês que teriam outros casos, e eu reconheço esse outro caso no artigo 924, então seria artigo 924, incisos 1, quando indefere. Eu vejo em caso do inciso 4, porque aí seria renúncia do direito pelo exequente, e eu vejo no inciso 5 do CPC, que seria o caso de reconhecimento de prescrição e decadência. Então, quando a gente fala dessas hipóteses, notem que o exequente também pagará nas hipóteses do artigo 487, inciso 2, quando se iniciou a requerimento de prescrição e decadência, e inciso 3, letra C, quando o credor tem o direito sobre o qual se funda a execução. Então, seriam esses casos em que nós teríamos o pagamento de custas e honorários por parte do exequente. Mas, vocês notam no artigo 831, porque lá no artigo 831 se fala que o quê? Que o juiz vai determinar a penhora de tantos bens quanto bastem para o pagamento da dívida principal, não é isso? Mais acessória de custas, honorários, juros e correção monetária. Próximo princípio, princípio 7, vamos lá, que nós estamos acabando. E no princípio 7, nós temos um princípio ao texto constitucional, que é o princípio da dignidade humana, e pelo princípio da dignidade da pessoa humana, nós temos que levar o executado a uma situação incompatível com a dignidade da pessoa humana. E por que não deve fazer esse fato? Porque nós temos uma norma aberta na Constituição, que é um princípio estruturante do ordenamento a partir do neoconstitucionalismo, do positivismo. Então, nós temos que o próprio CPC reserva como insuscetíveis de penhora. E esses bens que não são suscetíveis de penhora
no artigo 833 do CPC, e são os bens absolutamente impenhoráveis. Sabendo também que nós temos os bens relativamente penhoráveis no artigo 834. Né? Então, além disso, eu ressalvo a vocês, ou saliento a existência da Lei 8 de 1990, que prevê a Lei do Bem de Família, apesar de existirem exceções no artigo 3º que admitem a penhorabilidade em alguns casos, e nós temos ainda o bem de família instituído por escritura pública na forma do artigo 1711 do Código de Processo Civil, do Código Civil de 2002, mas sempre resguardando, né, uma proporção dentro do que a gente chama do patrimônio. Então, você tem que resguardar, no mínimo, um percentual de bens como passíveis de penhora para que seja admissível pelo cartório de notas a constituição do bem de família por escritura pública. Finalmente, o último princípio, que é o princípio da livre disponibilidade, esse princípio talvez seja o princípio mais vertido, né, isso, do processo. E dentro do princípio da disponibilidade, nós temos que o credor pode emitir de toda a execução ou de apenas algumas medidas executivas. Esse é o conceito doutrinário, tá? Nós temos uma peça no artigo 775 do CPC, que prevê as hipóteses de desistência da execução. E quando ele fala de desistência da execução, a desistência da execução não se procede da mesma forma que no processo de conhecimento. Nós temos que a desistência da execução se dá, senhores, independentemente de anuência do executado, nas hipóteses em que ele não se opôs à execução, ou quando a oposição à execução, seja por impugnação ou cumprimento de sentença, seja por embargos, seja um embargos à execução, em que ele se manifesta somente com relação a questões processuais. Por outro lado, ele apresentar devedor ou impugnação ao cumprimento de sentença, significa que ele está alegando questões de mérito, ou seja, sobre a existência do direito creditício obrigacional constante no título executivo. Se ele faz isso, se ele faz essa apresentação de embargos de devedor ou impugnação de devedor, nesse caso, senhores, ele tem que ser ouvido antes do juiz homologar a existência da execução. Tá? Saliento que, se houver essa desistência, senhores, vai imputar ao credor o pagamento das penas de sucumbência. Mas a anuência ou não à desistência do processo de execução não se dá da mesma forma que no processo de conhecimento, né? Porque a regra do processo de conhecimento, só relembrando aqui para vocês, está no artigo 485, né, e fala expressamente o que após a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação. Isso significa que no processo de conhecimento, a desistência com anuência ou sem anuência do réu. E vai ser sem anuência se o réu não contestar a demanda. Agora, se o réu contestar, ele vai precisar de anuência do demandado para que haja a homologação da desistência com relação ao processo de conhecimento. E aí, a diferença. Se não houver de devedor impugnando o direito constante no título executivo, qualquer desistência vai ser homologada do processo de execução, independentemente de anuência do próprio devedor. Tá claro, senhores? Essa era a matéria que eu tinha para falar hoje para vocês, tá? E eu vou me colocar para sanar eventuais dúvidas. Volto a falar que esse vídeo vai ser disponibilizado no YouTube. Se vocês quiserem acompanhar as nossas aulas no YouTube, não se deixem de se inscrever no nosso canal.
porque aí vocês serão atualizados com relação aos vídeos que serão lá postados. Um abraço a todos e permaneçam em isolamento. Se cuidem. Tchau.